Fala nação, uma excelente sexta-feira. Estou aqui trazendo mais um vídeo no canal, trazendo essas últimas informações aí desse mercado da bola do Flamengo, principalmente em relação a essa novela para a contratação aí de Lucas Paquetá. Nesta sexta será um dia decisivo para quem sabe o jogador, enfim, se transferir aí para o Mengão. Enfim, estou trazendo um corte com essas últimas informações e também dessa pré-temporada aí da equipe titular do Flamengo. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês nos comentários e vamos com o vídeo. Vamos voltar com o Rafael Marques agora no Rio de Janeiro para falar de Lucas Paquetá no Flamengo. Rafael Marques, temos novidades? Será que é para agora? É para o final do ano? Quando que vem o Paquetá no Mengão, Rafael Marques? A cada instante que passa, mais aumenta a pressão do jogador para cima do Nuno Espírito Santo e dos dirigentes do West Ham, meu querido João. A vontade dele é quase que insana de voltar a vestir a camisa do Flamengo já em caráter imediato. E o Flamengo, a última posição que nós temos a respeito disso é essa, já está disposto até a, quem sabe, aceitá-lo somente a partir de maio, mas vai tentar insistir para que ele venha em caráter imediato, já chegue agora para fevereiro, né, ajudando o Flamengo no início do Campeonato Brasileiro, também no Campeonato Carioca inteiro e também nas primeiras rodadas da Conmebol Libertadores. É esta questão que envolve o momento exato da transferência que está pegando para que a negociação seja dada como sacramentada. Os valores já foram equacionados, 35 milhões de euros, uma pedida inicial de 60 milhões da equipe do West Ham, não só para o Flamengo, como para outros clubes interessados. Ela foi diminuindo gradativamente, até porque a gente sempre fala isso, falei isso sobre a questão do Ryan, repito, sobre a questão do Paquetá. Jogador de mercado sempre joga onde quer, então sabedor o West Ham que teria em seu elenco um jogador insatisfeito, querendo voltar para o Flamengo, a tendência é que ele acabe facilitando um pouco do ponto de vista financeiro esta negociação. Mas o entrave está justamente no momento em que o Paquetá vai chegar, se agora imediatamente ou somente a partir do mês de maio. Uma outra notícia envolvendo o Flamengo está lá em espn.com.br, reportagem assinada pelo Pedro Ivo Almeida e pelo Diego Garcia, a situação envolvendo o Gerson. O Flamengo acionou o TJ do Rio de Janeiro, a 25ª Vara Cível da capital, contra o Gerson por uma questão envolvendo a sua saída do Flamengo para o Zenit, e essa ação versa sobre uma multa que o Gerson e o seu staff terão que pagar ao Flamengo pela quebra antecipada do contrato de imagem. O valor da ação é de 42.750.000 reais. Quando o Flamengo soube que o Gerson estava acertando a sua transferência para o Zenit, o clube comunicou à equipe russa desta situação. O caso passou, né, um semestre se foi, e agora que o Cruzeiro contrata o Gerson, a situação volta à tona e o Flamengo move a ação contra o jogador e a empresa que cuida da sua carreira, pedindo esse valor em função da quebra do contrato de direitos de imagem. Enfim, os assuntos do futebol nessa época do ano falam muito também sobre o extracampo, mais até do que propriamente o campo, João. 100%, Rafael Marques. A gente estava falando aqui com o Diego Garcia sobre bastidores do Vasco, agora você traz bastidores do Flamengo. Essa do Gerson também acho que é furo do Pedro Ivo e do Diego Garcia também, viu? Essa de direito de imagem aí que o Flamengo recorre do Gerson, que agora é atleta do Cruzeiro. Vamos falar de Flamengo, Lucas Paquetá, Bruno Andrade. Me atualiza desse negócio, porque você e o Pedro Ivo também estão em cima da negociação. Em que pé está? Tá mais próximo agora? A torcida do Mengão pode enfim falar: caraca, vamos ter o Lucas Paquetá ainda em janeiro? Ou vai ficar para junho, julho esse negócio? Só um pequeno parênteses, já que a gente entrou no tema Flamengo, eu nem sei se está no chat aí, acho que é Stephanie alguma coisa que perguntou umas 3, 4 vezes sobre o Richarlison para o Flamengo no meio do ano. Não custa reforçar que na semana passada eu falei que o Flamengo, deixando de contratar um atacante agora, porque o Caio Jorge era preferência e não foi para frente, o Flamengo separou, mesmo independentemente da negociação do Paquetá, o Flamengo separou cerca de 30 milhões de euros, ou até um pouco mais, dependendo do jogador, para investir no mercado do meio do ano, fim da temporada europeia, pós-Copa do Mundo, e um dos nomes bem avaliados, um dos bons nomes, não é o único, é o do Richarlison. Então, com certeza, a gente vai ouvir bastante falar do Richarlison, eventualmente negociando com o Flamengo, ou pelo menos sendo ali analisado, monitorado, buscado pelo Flamengo no meio do ano, porque o interesse do Richarlison é sair do Tottenham,
Há outros interessados, futebol saudita, futebol turco, que já procurou o Richarlison no último mercado. Então o Flamengo colocou o Richarlison como um dos nomes para o meio do ano. Seguramente mais nomes vão surgir, porque em junho muita coisa mexe por conta de fim de temporada europeia e pós-Copa do Mundo. Sobre o Lucas Paquetá, depende muito ainda da reunião que vai existir hoje do Flamengo com alguns representantes do West Ham e, consequentemente, a reunião que está prevista para o fim de semana, mas se calhar ainda acontece hoje, internamente do West Ham, para definir e bater o martelo se libera agora ou se libera em junho. Uma coisa é muito clara, o West Ham já aceita negociar o jogador, seja agora em janeiro ou em junho. Vai perder o jogador, vai negociar o jogador, até porque depois em junho entra no último ano de contrato. Já falei bastante que o preço do jogador de mercado cai bastante, independentemente da qualidade dele. Então o West Ham, até pela pressão no bom sentido, claro, que o Lucas Paquetá tem feito para sair por vários motivos, técnicos, táticos, psicológicos, familiares, o projeto do Flamengo, com quem ele já tem um acordo verbal por 4 temporadas. O Nuno Espírito Santo, o treinador português, já compreendeu essa ideia do Paquetá de sair, apesar de gostar muito do jogador e colocá-lo como o principal ou dos principais do West Ham, que briga contra o rebaixamento. Então é um Flamengo confiante que vai ter negócio. Tá muito confiante o Flamengo que vai ter negócio e que vai ter o Lucas Paquetá. Falta agora a questão do timing, se é agora em janeiro ou se é em junho. Se compra agora e deixa emprestado no West Ham, se compra agora e só recebe no meio do ano, ou se estica um pouco a corda e só contrata em definitivo no meio do ano e não tem empréstimo nem nada. Então é uma situação que o Flamengo vai conversar hoje, à espera também dessa reunião em simultâneo ou em paralelo dos acionistas, dos donos do West Ham, mas o Paquetá quer muito, isso influencia bastante. Uma coisa também importante, eu trouxe essa informação ontem com o Pedro Ivo, o negócio acontecendo nos melhores dos mundos, cerca de 40 milhões de euros, que é a informação que a gente sempre trouxe e que o Flamengo dificilmente passaria desse valor. Agora, se for para receber agora, o West Ham chega, faz a reunião e decide, não, a gente topa liberar agora, possivelmente o Flamengo talvez coloque mais uma coisinha em cima da mesa, mas a ideia do Flamengo é não subir o valor, se manter nos 40, entre fixo e variáveis, para ter o Lucas Paquetá. Agora a bola foi jogada para o lado do West Ham. O Flamengo fez a sua parte. O Flamengo fechou um acordo verbal com o jogador. O Flamengo já se entendeu com o West Ham. Agora é o West Ham se entender com ele mesmo. Se libera agora ou se libera somente em junho. Mas é um processo para nas próximas horas a gente ter aí desenvolvimentos. Não vou dizer se é muito provável, é pouco provável que seja resolvido hoje ou amanhã. Mas assim, nas próximas horas teremos desdobramentos, porque todo dia há uma nova informação, uma atualização dessa situação. A última delas é que o Nuno Espírito Santo já aceita liberar o jogador, colocou essa batata quente na mão da diretoria, nas mãos dos acionistas. O Flamengo está muito tranquilo, porque já percebeu, o Flamengo está muito tranquilo. Percebeu e entendeu que o Paquetá será seu jogador, ou em janeiro ou em junho. A gente e ainda falando sobre o Paquetá, depois eu vou te passar para 2 informações envolvendo Corinthians e São Paulo, Casares. Mas ontem eu falei no Fala Fonte que a questão da Copa do Mundo vai pesar muito para a possível volta do Paquetá ao Flamengo. Porque ele não se vê garantido totalmente na Copa ainda. E eu falei do Gerson, quando o Gerson volta para o Cruzeiro, o Gerson volta para o Cruzeiro para estar no radar do Ancelotti. Na primeira convocação do Ancelotti, se não me engano, o Gerson foi selecionado, mas depois sumiu, porque ele foi pro Zenit, não estava jogando bem. Então, o Paquetá ele não se vê garantido na Copa do Mundo. E no Flamengo, e ainda mais a questão do West Ham. O West Ham tá jogando mal, afeta o desempenho dele, tá para ser rebaixado, não pega bem. Então, quando ele vê a possibilidade de voltar para sua casa, para o Flamengo, é também pensando na Copa do Mundo. Ele quer estar entre os selecionados do Carlo Ancelotti. Então, tem muitos detalhes sobre isso, ainda tem desdobramento para acontecer, mas estamos de olho em cima nessa história do Paquetá. E o Flamengo, de fato, deu um passo importante nessa negociação, que era complexa, né, para trazer o Lucas Paquetá. Ela ganhou uma nova barreira, mas tem uma vitória, né, nessa conversa toda, porque a princípio, qual que era o grande problema de você trazer um jogador da Europa, como o Lucas Paquetá, que está na Premier League? O preço. Então, o West Ham não abria mão de receber 60 milhões de euros e o Flamengo tinha um teto, né? Estava disposto a chegar
até 40 milhões de euros. Pois bem, ontem, até uma apuração junto com o Thiago Lima, setorista do GE. Globo, o West Ham assinou com uma outra possibilidade. Falou, olha, ok, vamos diminuir esse preço aí, estou disposto a negociar, mas eu vendo, mas eu quero ele emprestado até o meio do ano. Porque eu preciso do Lucas Paquetá. A situação do West Ham é muito difícil no campeonato inglês. Hoje é o primeiro time na zona do rebaixamento, está a 7 pontos para sair da zona do rebaixamento. E o Lucas Paquetá é esse titular absoluto do Nuno Espírito Santo. Então, essa foi a ideia do West Ham. Conversando com pessoas do Flamengo ontem, o Flamengo via como vitória essa parte financeira. Olha, talvez isso não seja mais uma barreira, provavelmente não vai ser. A gente vai conseguir chegar num valor, num parcelamento e vai tudo certo. E vai dar tudo certo, mas a gente não gosta muito dessa ideia de emprestar o Lucas, a gente quer o Lucas agora, a gente não quer o Lucas no meio do ano. E aí o problema virou esse agora, então já existe um acordo financeiro, então a coisa andou ontem entre o West Ham e o Flamengo, então se chegou a um número oficial da negociação, que seria realmente, vai ser, se tudo der certo, a maior do futebol brasileiro. A gente está falando de 35 milhões de euros fixos, mais 5 estabelecidos por bônus, então são 217 milhões fixos, mais 31 de bônus, quase 250 milhões gastos aí pelo Flamengo para trazer o Lucas Paquetá. Hoje é um dia importante, vai ter reunião para definir se o Lucas será emprestado ao West Ham ou se o Flamengo consegue essa liberação imediata, que é desejo do Flamengo e do próprio jogador. O Lucas não quer ficar lá, o Lucas quer se apresentar ao Flamengo o quanto antes. O Flamengo não gosta, está torcendo o nariz para essa possibilidade do empréstimo, mas admite abrir mão por alguns meses, ou seja, ceder a esse empréstimo para trazer o Lucas. Hoje é um dia que provavelmente a gente vai ter algumas respostas. Ontem tem jogo importante, pro West Ham, vai enfrentar o Tottenham amanhã, nessa situação desesperadora na tabela. E aí ontem o Nuno Espírito Santo deu uma entrevista e foi perguntado por 2 vezes sobre o Paquetá. E aí ele falou, ele não tentou entrar muito na negociação, ele só falou o seguinte, olha, eu quero que isso se resolva o mais rápido possível, porque na situação que a gente está, brigando para não cair, a gente precisa de mobilização do elenco. Eu preciso dos melhores e o Lucas faz parte disso. Então, deixou claro que ele precisa do Lucas Paquetá, mas ele quer o Lucas Paquetá mobilizado, ou seja, com a situação resolvida. Ou ele fica, é emprestado pelo Flamengo e disputa os jogos restantes da temporada e tenta ajudar a salvar a temporada do West Ham, ou decide logo se ele tem que ser liberado, se vai ser efetuada a venda, e aí o West Ham vai ter que se virar com o que tem no elenco. Não vai contar, o Lucas Paquetá é titular absoluto, não tem jogado por conta de uma lesão nas costas, mas é titular absoluto. Então ontem foi um passo importante e hoje tem reunião. E o Flamengo continua apostando muito na vontade do Paquetá, ou seja, o jogador não quer continuar, ele quer se apresentar o quanto antes, então se o West Ham decide pela venda, o Flamengo conta que o Lucas Paquetá vai conseguir convencer o time inglês a liberá-lo antes e não ter costurado esse empréstimo até o meio do ano. A vontade do Paquetá é determinante para essa negociação acontecer, porque é um jogador que tem mercado ainda no futebol inglês e tudo mais. Só para pontuar, o calendário do West Ham vai até o dia 24 de maio, que é a última rodada do campeonato inglês, da Premier League. É um rebaixamento até provável, porque, como a Joana trouxe, é uma distância considerável para o West Ham tirar para esse primeiro time fora da zona do rebaixamento. São 7 pontos de diferença, mas me chama a atenção esse modelo de negócio que o West Ham propõe, porque o Flamengo pagaria agora para levar só daqui a alguns meses. Esse tipo de negociação conta com o risco, porque é um jogador que vai atuar por muitos jogos no campeonato inglês, pode tem risco machucar, de lesão, exatamente. Exato. Não então faz é um muito risco sentido, que está na mesa. Tem risco para o West Ham também, sabe? Porque não acho um grande modelo para quem está pegando o jogador emprestado, não. Se o jogador já não está mais com a cabeça lá, numa luta contra o rebaixamento, você vai jogar daqui 6 meses, 5 meses, você vai jogar no Flamengo, que é o desejo dele. Mas enquanto isso ajuda a gente, a cabeça já não está mais lá. É muito difícil se empenhar, não é nem de maldade, não. O pensamento, natural, é algo natural. O pensamento, a disposição já muda. Então,
Não acho um modelo bom para o West Ham também, não. Acho que ou fala, não dá para vender, porque eu preciso de você, e depois a gente vai ver o que vai acontecer, dependendo do que rolar aqui, porque o valor vai cair também. Exato, o West Ham também tem a consciência de que com esse rebaixamento o preço diminui, né, no mercado, né, o valor de mercado dos jogadores do West Ham, não só do Paquetá. Também, porque os salários caem, né? Sim, tem uma cláusula o time vai do rebaixamento. Série B, o time vai para a segunda divisão na Inglaterra, não tem perdão. 50% de corte. Não tem perdão, o salário do jogador vai para o buraco, né? Ele vai lá e vai ganhar aquilo que ele já merecia antes. Né? Porque afinal caiu, né? Então ele vai receber aquilo que ele já merecia antes, talvez um pouco mais até. Mas não tem perdão, o jogador acaba perdendo mesmo. E o Paquetá não vai ficar em nenhuma hipótese. Eu também acho que não. Ele tem mercado na Europa e ele tem o desejo de jogar no Flamengo. Então acho que o West Ham já tem que resolver logo isso aí. É isso, e são valores, né, como a Joana já trouxe, que colocariam o Paquetá como a contratação mais cara da história do futebol brasileiro e passando com uma certa vantagem à atual recordista, que é a contratação do Gerson pelo Cruzeiro. Eu acho o Paquetá muito bom, mas eu não acho que vale a 40 milhões, 60 milhões, então de jeito nenhum. 60 milhões, eu acho que hoje, falando de futebol brasileiro, é um valor irreal até mesmo para os padrões do Flamengo. 40 milhões também não tem 40 milhões de euros, gente. Seriam 35 fixos, né? Que já colocariam como recorde. Quem paga os 35 e fica 5 de bônus, tá querendo pagar o bônus, né? Você não contrata e põe o bônus lá e fica torcendo pro jogador para não bater a meta, né? Exato. É isso, então o Lucas Paquetá, então, nessa negociação com o Flamengo, e eu citei o Gerson, tá lá no GE. Globo também, o Flamengo entra na justiça contra o Gerson, agora jogador do Cruzeiro, cobrando 42,7 milhões de reais por conta de direitos de imagem, né? O valor referente ao direito de imagem que o Gerson receberia em seu último ano de contrato, no último contrato, na verdade, no clube, antes de se transferir para o Zenit. O Gerson nem está mais no Zenit, então o Flamengo entra na justiça cobrando esse valor do jogador agora do Cruzeiro. Então já era uma cláusula que estava nessa negociação de renovação do Gerson lá atrás. Então mais um imbróglio aí envolvendo agora o jogador do Cruzeiro nos próximos meses. A gente acompanha o desenrolar dessa história. O atleta Marcão vai resolver. O atleta Marcão vai resolver. O Gerson também, que movimentou altas cifras com transferências, né, nos últimos anos, falando até de saída do Flamengo e chegada, retorno ao futebol brasileiro, e agora, atualmente, é o recorde de maior contratação, né, em valores na história do futebol brasileiro. Então tá aí, tá lá no GE. Globo, tudo detalhado com essa ação do Flamengo na justiça, cobrando, né, mais de 40 milhões de reais do Gerson. Vou trazer aqui agora uma breve informação aí do Flamengo, principalmente em relação à nova camisa do Flamengo, que foi anunciada oficialmente nesta sexta-feira. A camisa já está disponível no site da Adidas Brasil e nas lojas oficiais do clube. As versões masculina e feminina custam R$ 449,99 e o modelo infantil sai por R$ 399, ou seja, R$ 400. O ruim é esse preço, né? Tá muito caro as camisas de times de futebol, principalmente essa do Flamengo. Agora imagina você colocar aqui o Pet, campeão brasileiro, e da Libertadores você também colocar o brasileiro, colocar aqui 4 títulos, mais o símbolo lá da Conmebol. Imagina quanto que vai custar uma camisa toda completinha desse modelo. Simplesmente R$ 600. Hoje em dia, para ter camisa de futebol oficial, está muito complicado, né? Enfim, trazendo mais detalhes aí da camisa, as mangas e a gola polo sem botão são pretas, criando contraste com o vermelho das 3 listras da Adidas, que aparecem mais grossas nos ombros. Uma referência às camisas clássicas da década de 1980, conhecida pelas faixas largas. Na versão de jogo, o escudo e o símbolo da Adidas ganham um efeito especial, revelando pequenos urubus conforme o movimento da camisa, um detalhe exclusivo do manto. O kit é completado por calção branco e meiões rubro-negros. Enfim, camisa muito bonita, vamos aguardar o lançamento agora da camisa número 2 aí para essa temporada. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu, nação!